E nessa aula de hoje a gente vai conversar sobre racismo ambiental. Não sei se vocês conhecem o termo, mas pode ser uma possibilidade aí que caia no Enem desse ano. Então, nessa aula aqui, a gente vai conversar sobre repertórios, sobre esse tema, sobre como começar a introdução, desenvolvimento, conclusão. A gente vai ver também alguns exemplos aqui do que você pode colocar na sua introdução, no seu desenvolvimento, na sua conclusão. Então é importante que vocês conheçam aí sobre vários temas, de vários eixos, porque aí fica mais fácil, facilita essa questão na hora de vocês, quando vocês forem fazer a prova, vocês saberem aí comentar, escrever sobre qualquer assunto. Palavras difíceis vão melhorar a minha redação? Olha, não necessariamente, tá? Eu já li, já analisei várias redações do Enem em que não tinham palavras difíceis. Era uma redação bem construída, bem escrita, mas que não utilizavam palavras difíceis. Então, você não precisa utilizar a palavra difícil para fazer a sua redação do Enem. Você precisa conhecer a estrutura, saber que numa redação do Enem a gente tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E dentro dessa estrutura, você tem que saber quais são os elementos que você precisa escrever, tá bom? Você sabendo disso, sabendo a estrutura e sabendo o que escrever na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, isso já te ajuda na sua redação do Enem, tá bom? Não precisa necessariamente palavras difíceis. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de uma redação nota 1000, para vocês verem como que é essa estrutura, tá bom? Antes da gente começar no assunto. Então, aqui a gente tem a folhinha do Enem, aqui é o exemplo, tá? Do Enem de 2022. Então, no dia que vocês forem fazer a prova, a folha que vocês vão receber com a proposta vai ser desse jeito. Então, aqui a gente tem instruções para redação. Depois, nessa parte de baixo, a gente tem os textos de apoio. Tá? Esses textos motivadores, eles vão ajudar vocês a elaborar a redação, vai trazer ideias, insights, eles vão te situar ali no assunto e vão te ajudar a desenvolver melhor os argumentos na redação, tá? Aqui é um exemplo da redação de 2022, como vocês podem ver aqui. E aqui nessa parte de baixo, a gente tem a proposta de redação. Então, depois que vocês leem aqui, que vocês pegam a folhinha da redação, que vocês leem as instruções, os textos de apoio, na parte de baixo, a gente vai ter o tema propriamente dito e as palavras, tá bom? Então, por exemplo, aqui, nesse de 2022, a gente tem desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. Então, no dia da prova, o Enem, ele deve seguir o mesmo modelo. Aí, já na parte da redação, eu trouxe um exemplo aqui para vocês verem, tá? Então, ó, nesse exemplo aqui, essa redação foi nota 1000 e a gente tem a seguinte estrutura. A gente tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Nessa primeira parte aqui, a gente tem a introdução. Deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem visualizar. Então, aqui, ó, introdução, depois desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. No dia da prova, é essa folha aqui que vocês vão receber do Enem, e é aqui que vocês vão escrever a redação de vocês de 30 linhas, tá bom? E é assim que a gente tem a divisão da redação: introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Tenho problema em pensar em teses fortes, como eu posso treinar isso para qualquer redação? A tese, ela tá muito ligada, muito conectada com a questão de você saber sobre o tema. Porque a tese, quando você for escrever a frase da tese, você precisa ter nela explícito quem são os culpados do determinado problema que está acontecendo ou as causas desse problema, tá? Na aula de hoje eu vou trazer para vocês um exemplo sobre racismo ambiental, que é uma aposta para esse próximo Enem agora desse ano de 2026, tá bom? E aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de tese, mas para você saber elaborar a tese, você precisa primeiro identificar quem são os culpados do problema. No caso, quem são os culpados, por exemplo, governo, mídia, sociedade, família, ou quais são as causas que geram determinado problema. Tem candidatos que gostam de focar nos culpados,
E tem candidatos ali, alunos, quando vão escrever a redação do Enem, que eles escolhem as causas, tá? Vai depender ali do que você for escolher no dia da sua redação. Mas para isso você primeiro precisa analisar o problema. Qual é o problema que o Enem quer que você discuta, quer que você escreva? Aí você faz a frase da tese na introdução e aí com essa frase você vai conectar o seu desenvolvimento 1 e o seu desenvolvimento 2. Nessa temática de hoje, que é sobre racismo ambiental, como é que a gente vai começar a nossa aula? A gente vai começar falando sobre o tema, que foi o que eu comentei com vocês. Primeira coisa que a gente faz, no dia ali da redação do Enem, a gente lê os textos motivadores e a gente interpreta o tema, a frase. Então, a gente vai palavra por palavra fazendo a leitura e a interpretação da frase para aí a gente começar a fazer o nosso projeto de texto. Então, vamos começar. Esse aqui é o tema, tá? Vou aumentar aqui para vocês conseguirem ver. O tema completo é Impactos do racismo ambiental sobre populações vulneráveis no Brasil. Então, para isso, a gente vai fazer a interpretação de cada palavra para depois a gente elaborar a tese, ver o que vai escrever na introdução, ver o que vai escrever no desenvolvimento e ver o que vai escrever na conclusão. Primeira palavra-chave, impactos. O que significa impactos? São consequências concretas. Então, quando eu for falar de racismo ambiental, nesse exemplo que eu trouxe para vocês de frase, vocês têm que pensar no quê? Em fazer a interpretação de cada palavra e depois de fazer essa interpretação e de ler os textos de apoio, ali os textos motivadores, montar o projeto de texto. Então, a primeira palavra, o que ela significa? Consequências concretas. Então, são consequências do racismo ambiental sobre as populações vulneráveis no Brasil. Muita gente acaba relacionando a palavra racismo somente a preconceitos aos negros, mas não, pessoal, o racismo ele pode englobar outras áreas também. No caso aqui, quando a gente fala de racismo ambiental, a gente está falando do quê? De um racismo, de um preconceito relacionado ao meio ambiente, tá? Mas aí a gente vai além desse assunto. Então agora a gente vai entender o que significa essa expressão, racismo ambiental, que pode ser o tema do Enem desse ano. Então é importante vocês treinarem aí vários temas de vários, digamos assim, eixos. Então nos eixos a gente tem eixo meio ambiente, a gente tem o eixo tecnologia, a gente também tem o eixo questões sociais, cultura, saúde pública. Então vejam que não é somente um eixo, a gente tem vários eixos e dentro desses eixos a gente tem diversos temas. Então o objetivo da gente estar estudando aqui, de estar fazendo essa live, fazendo essa aula, é para vocês ampliarem o olhar de vocês, a perspectiva de vocês para diversos temas, para no dia da redação do Enem, vocês terem ali repertório, vocês terem teses e argumentos para construir a redação de vocês. Por isso que é importante vocês estudarem ao longo do ano, não só faltando um mês ou faltando uma semana para fazer o Enem, ok? E aí agora a gente vai para a definição do que é racismo ambiental. O racismo ambiental, ele é o seguinte, ele é a discriminação que faz com que populações marginalizadas, ou seja, aquelas populações mais pobres, as populações que vivem nas periferias, que vivem nas favelas, tá bom? Principalmente aí conectados aos negros, aos indígenas, eles sofram de forma desproporcional os impactos da poluição, da degradação e de eventos climáticos extremos. Então, a palavra racismo ambiental, ela vai estar conectada a isso, tá bom? Ela se conecta ali às populações das minorias, que pertencem às minorias, então são os pobres, são os negros, indígenas, pessoas que normalmente vivem sem saneamento básico, que vivem ali perto de indústrias, então toda aquela poluição fica em volta ali da onde eles moram, tá bom? Então esses são alguns exemplos aí do racismo ambiental. Fechando aqui essa ideia. Quem é que sofre com essa questão do racismo ambiental? Nós temos a população negra, principalmente, os quilombolas, os indígenas, a população periférica e comunidades tradicionais, tá? Esses são os grupos que mais sofrem com o racismo ambiental. E onde ocorre isso? Ocorre como eu comentei para vocês anteriormente, territórios com poluição, mineração predatória,
falta de saneamento básico, então normalmente são aquelas regiões em que tem ali o esgoto aberto, que tem presença de lixo, de poluição, tá bom? Então o racismo ambiental acaba afetando essa população. Então você precisa conhecer, para no caso, no dia do Enem cair esse tema, você saber explicar o que é e também trazer exemplos, trazer repertórios. E como que esse racismo ambiental, ele se manifesta principalmente na desigualdade, na proteção ambiental e na concentração de riscos sobre esses grupos, que foi o que eu comentei com vocês. Então agora a gente vai continuar falando aí sobre o Enem e sobre as palavras do tema. Então só voltando aqui, qual foi o tema? Impactos do racismo ambiental sobre populações vulneráveis no Brasil. Então agora a gente já viu a palavra impactos e a gente já viu a palavra também racismo ambiental e agora a gente vai ver populações vulneráveis. Então por isso que é importante que no dia do Enem vocês saibam fazer a interpretação de cada ponto, de cada palavra do tema. E as populações vulneráveis, o que são as populações vulneráveis? São aqueles grupos de pessoas que vivem expostas aos resíduos tóxicos, que foi o que eu comentei com vocês, também ao ar contaminado, em regiões periféricas, regiões que não têm saneamento básico, que a gente vê ali a presença de muito lixo, de esgoto aberto. Tudo isso impacta na saúde dessas pessoas que vivem nessas regiões. Outras regiões também, onde tem desastres de mineração, que foi o que já aconteceu aqui no país. Então, são comunidades próximas às barragens, a garimpos e mineração predatória. Tá? Então, quando a gente fala de racismo ambiental, a gente está falando disso também. E a gente tem também a parte do saneamento, que é falta de água tratada. Então, são regiões ali que a gente não tem água tratada, regiões que não tem esgoto, em territórios principalmente quilombolas e indígenas. Essa é a primeira parte. Então, agora que a gente fez a leitura do tema, a gente vai pegar esse tema e vai transformar em uma pergunta. No caso aqui por que o racismo ambiental continua produzindo impactos desproporcionais sobre as populações vulneráveis no Brasil? Então, a gente faz desse jeito. Primeiro, a gente pega o tema e aí depois a gente transforma numa pergunta. A gente faz a leitura dele, a interpretação, e depois a gente transforma numa pergunta. Aí, a partir dessa pergunta, é que você vai conseguir construir a sua redação com introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora também a gente vai começar a ver os culpados, que é aquela relação que eu falei para vocês sobre as teses, tá? Porque quando você for construir, você for escrever a sua tese, você precisa escrever na introdução. Então, na introdução, como que a gente divide? Tem a primeira parte ali, que é a contextualização. Então, você pode trazer ali um repertório contextualizando o tema. Depois você faz a conexão com o tema e depois você vem com a tese, seriam os culpados ou as causas do que está acontecendo ali de problema no Brasil. No caso aqui, a gente está falando sobre racismo ambiental. Então, o nosso foco aqui, nessa redação do Enem, nesse tema do Enem, é falar sobre racismo ambiental. Então, no caso aqui, eu trouxe para vocês 2 exemplos aí de possíveis culpados ou possíveis causas que vocês podem escrever na redação do Enem, se for essa temática. O primeiro é o Estado e o segundo é a mídia. Então, do Estado, o que a gente pode ali estar elaborando de redação para colocar esses culpados na redação do Enem? Omissão, falha de fiscalização, de planejamento ambiental. E da mídia, o que a gente pode falar sobre essa questão da mídia? Estrutura social que naturaliza a desigualdade ambiental, que perpetua a vulnerabilidade dessas comunidades que são afetadas pela poluição, também pela falta de saneamento, pelo lixo, pela falta ali, muitas vezes, de aparelhos que demandem ali a questão do calor. Então, muitas dessas regiões ali mais pobres, que têm mais dificuldades, elas não têm acesso a ar-condicionado, muitas vezes não têm acesso a ventilador. Então, todos esses problemas, a gente acaba ali linkando a essas questões de racismo ambiental. E aí, agora, a gente vai destrinchar esses culpados, que eles vão ficar na tese, e você vai elaborar depois outros parágrafos conectando o seu D1 e o seu D2. Então, se na tese eu coloquei que os culpados são o governo e a mídia, então no meu D1 e no meu D2 eu preciso explicar como que esses culpados eles agem, tá bom? É importante que vocês façam isso
para a redação de vocês ter conexão com todas as partes. Então, aqui no D1, por exemplo, a gente pode falar no nosso D1 da omissão e da exclusão ambiental. Esse é um exemplo. Que o Estado ele falha na fiscalização ambiental, no saneamento básico, na proteção desses territórios, que eles são mais vulneráveis, nessa população, no cuidado com essa população que vive na periferia, que vive próxima aos lixos, que não tem rede de esgoto. E como que eu vou fazer a minha redação sobre esse assunto? Quais repertórios que eu posso usar? Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de repertório. Se no dia ali da redação do Enem cair racismo ambiental, ou se vocês quiserem treinar esse tema. E qual repertório? Eu trouxe o repertório de um livro aqui, de um estudioso chamado Silvio Almeida, que ele trata dessas questões de racismo estrutural. E o que ele vai falar nesse livro, que vocês podem utilizar como repertório? Ele vai falar que o racismo ele não é apenas um ato individual, mas ele é um processo reproduzido por instituições, por estruturas sociais e práticas sociais. Então, é algo construído ali pelo sistema. E muitas vezes esse racismo estrutural, ele tá ali de forma silenciosa e normalizada, tá? Então essa é a teoria desse Silvio Almeida. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa teoria e colocar como repertório na redação do Enem. Aí aqui eu trouxe um exemplo ali de frase. Conforme aponta o pesquisador Silvio Almeida, o racismo estrutural se manifesta em diversas dimensões da sociedade, que é o que ele explica nesse livro. Uma dessas manifestações é o racismo ambiental, no qual a proteção institucional insuficiente acaba expondo a essas populações negras, periféricas e tradicionais a riscos ambientais, que foi o que eu expliquei para vocês lá no começo aqui da nossa aula. Aí no D2, qual repertório que eu posso utilizar para falar? Como que a gente vai falar sobre as questões da mídia, da estrutura social e da naturalização da sociedade, da desigualdade? Como que a gente pode fazer isso? Grupos historicamente marginalizados ocupam territórios vulneráveis, áreas próximas a lixões, como eu comentei com vocês, zonas de risco, regiões sem saneamento básico. Então, o nosso D2, basicamente, a gente vai entrar com esse assunto. E repertório, qual tipo de repertório que eu posso utilizar na minha redação do Enem se o tema for racismo ambiental? Aqui eu trouxe um outro exemplo que vocês podem utilizar, que é um outro pesquisador, um outro estudioso que fala dessas questões ecológicas, que é o Leonardo Boff, tá? E é aqui o que eu falo sobre esse repertório, sobre esse pesquisador. Ele, nesse livro aqui chamado Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Pobres, ele vai falar sobre o quê? Sobre a crise ambiental e a crise social, elas são inseparáveis. Então, quando há crise ambiental e quando há crise social, elas são inseparáveis, pois quem destrói a natureza também oprime os mais pobres. Então, no nosso D2, a gente vai utilizar esse repertório com essa teoria. Aí agora a gente entra na parte da tese. Na parte aqui da tese, ela tem que sintetizar esses dois argumentos. Então, como eu falei para vocês, na introdução vocês escrevem ali a frase da tese e aí depois, no D1 e no D2, vocês vão descrever ali exatamente como que vocês vão argumentar. Então, vocês vão trazer o repertório, vai fazer a conexão com o tema, depois trazer exemplos concretos e fazer o fechamento do parágrafo. Para construir a introdução, estou trazendo aqui para vocês a indicação de um outro repertório. Então, qual que é o ideal na redação do Enem? O ideal na redação do Enem é vocês utilizarem um repertório na introdução, um repertório no desenvolvimento 1 e um repertório no desenvolvimento 2. Então, no caso, são 3 repertórios por tema ali na redação, um em cada bloco. Então, um na introdução, um no desenvolvimento e um na conclusão. Na introdução, eu trouxe aqui como sugestão vocês colocarem esse livro aqui, que é A Queda do Céu, que é feito pelo Davi Kopenawa e pelo Bruce Albert. Então, nesse livro, o que ele vai falar? É um manifesto autobiográfico que vai falar sobre a formação desse autor, que ele é indígena, e ele vai falar sobre a devastação do território Yanomami pelo garimpo e pela ganância do povo da mercadoria que ele chama, que aí seriam os não indígenas. E aí, na introdução, como que ficaria esse repertório na redação do Enem? Vou mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? Então, na introdução, a gente escreve o seguinte:
Aqui é um exemplo que vocês podem estar utilizando também se vocês forem fazer a redação do Enem. Na obra Queda do Céu, o xamã Davi Kopenawa denuncia a ganância da sociedade ocidental e alerta que a destruição das terras indígenas levará ao colapso ambiental global. Então, o que eu fiz nessa primeira parte? Eu trouxe um repertório e eu fiz a contextualização, que basicamente aí é uma estrutura que é bastante utilizada nas redações que são nota 1000. Então, você traz um repertório e você explica sobre o que esse repertório está falando. E aí, agora, a gente vai para a parte da conexão com o tema e depois a gente vai para a tese. Então, aqui, a parte da conexão com o tema. Para além das páginas da obra, o relato reflete a realidade do racismo ambiental no Brasil, que foi tudo que a gente conversou aqui no começo dessa live. Uma vez que a degradação da natureza e a violação de direitos recaem sobre os grupos mais vulneráveis. Então, aqui eu estou explicando, estou fazendo a relação do tema com o repertório, conectando. É importante ter essa conexão. E agora eu vou para a tese, que é o lugar ali onde eu vou colocar os dois culpados. Com isso, é necessário analisar, aqui eu vou deixar até destacado, a omissão estatal e a naturalização social que intensificam esse cenário de injustiça no país. Então, aqui eu vou colocar o meu D1, que no caso aqui é a omissão estatal, e o meu D2, que é a naturalização social, que é feita principalmente pela mídia, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de introdução, que vocês podem fazer, no caso, se vocês estiverem aí treinando sobre questões ali do meio ambiente, racismo ambiental. Agora, nós vamos pro desenvolvimento 1. Vocês lembram que eu trouxe ali 2 exemplos de repertórios? Então, no desenvolvimento 1, a gente vai encaixar o repertório, depois vai fazer a explicação, a conexão com o tema e trazer exemplos concretos. E como que eu faço isso? Vou trazer aqui para vocês também um exemplo. Nesse contexto, cabe pontuar que a omissão do Estado na proteção socioambiental é o reflexo direto da organização desigual do país. Então, aqui, como eu estou falando da omissão do Estado, tem que ter relação com a minha tese. E na minha tese, eu escrevi sobre a omissão estatal. Então, se eu coloquei omissão estatal na minha tese, eu preciso explicar que tipo de omissão é essa, como acontece e trazer exemplos concretos. Agora, depois que eu fiz o tópico frasal, então essa primeira frase é explicando sobre o meu argumento, fazendo ali um resumo, uma frase ali que vai trazer o meu argumento, o meu posicionamento, que é o tópico frasal. Agora eu vou pro repertório, a conexão do tema com o repertório. Então, o repertório, ele precisa ser legítimo e produtivo. Esse repertório tem que ter relação com o tema. Sob essa ótica, o estudioso Silvio Almeida conceitua, mostra, revela, evidencia o racismo estrutural como um processo histórico em que as instituições operam de modo a manter privilégios e reproduzir desvantagens para grupos racializados, grupos minoritários, grupos que ficam à margem da sociedade. Essa dinâmica fica evidente na negligência governamental frente ao racismo ambiental no Brasil, uma vez que a falta de saneamento básico, então agora eu entrei na parte dos exemplos, a contaminação de rios por agrotóxicos e garimpo e a sobreposição de depósitos de lixo e indústrias poluentes afetam desproporcionalmente favelas. Então, vocês estão vendo que no meu exemplo aqui, eu estou trazendo questões ali do tema e estou ampliando o tema. Territórios quilombolas e terras indígenas. Então, é assim que a gente faz a redação do Enem. Muitos alunos perdem ponto na C3 por conta disso, porque acabam não trazendo exemplos, não dialogando, não trazendo o posicionamento que vocês deverão ter ali na redação. Então, além de apontar os culpados, você precisa explicar e você precisa trazer exemplos do que acontece no país. Então, muitas vezes, os alunos, eles não conseguem 200 na competência 3 por conta disso, porque não trazem exemplos concretos. A ausência de fiscalização de infraestrutura nesses locais demonstram que a atuação estatal não é neutra, mas guiada por uma seletividade racial que expõe minorias a riscos permanentes
Então, aqui tá fazendo essa relação desses impactos do racismo ambiental no Brasil ali, no país. De como que essa sociedade que vive à margem ali, favelas, periferias, indígenas, quilombolas, como eles sofrem com essas questões ambientais, de crise climática, questões ali de excesso de calor, de poluição, de falta de saneamento básico. Então, esses pontos eu estou explicando aqui nesse exemplo, trazendo aqui nesse exemplo de redação. E agora eu vou fazer o fechamento do parágrafo. Logo, perpetua-se um ciclo de desamparo público que vulnerabiliza esses grupos. Entenderam? Então, essa é a parte aqui do desenvolvimento 1 que tem relação com a minha tese, que eu escrevi lá na introdução. Então, é esse movimento que vocês têm que fazer na hora ali de treinar, de estudar a redação do Enem, principalmente quando for ligado a temas e a eixos. Agora, um exemplo de desenvolvimento 2. Ademais, cabe destacar que a naturalização da desigualdade pela sociedade aprofunda o racismo ambiental no Brasil. Então, o que eu fiz aqui? O tópico frasal. E aí, agora, eu venho com o repertório, que foi o que eu já expliquei para vocês lá no começo dessa aula. Nessa perspectiva, o pesquisador Leonardo Boff, em sua obra Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Pobres, aponta que a crise ambiental e a injustiça social são inseparáveis. Então, aqui eu estou trazendo a teoria desse autor para a redação do Enem e explicando, uma vez que a degradação da natureza afeta diretamente as populações mais vulneráveis. Então, aqui eu estou fazendo, sempre voltando para o tema. No entanto, então agora eu trago uma expressão de contraste, uma conjunção adversativa. O cenário brasileiro demonstra como essa relação, já que eventos como deslizamentos em encostas periféricas e a contaminação dos recursos hídricos em favelas são frequentemente tratados como tragédias inevitáveis. Então, aqui eu estou trazendo essa questão da mídia, de que é naturalizado. Então, quando tem ali, acontece alguma tragédia, algum desabamento, ou então questões ali de saúde que envolvem as pessoas que vivem ali ao esgoto aberto. Então, tudo isso acaba sendo naturalizado. Então, acaba se tornando invisível o que essas pessoas sofrem diante desses problemas. Entendem a relação que eu estou fazendo aqui do tema e escrevendo isso na redação? É isso que vocês precisam fazer no dia ali da redação do Enem. Então, por isso que é importante vocês treinarem diversos assuntos. E não como fruto da segregação territorial. Assim, agora eu vou fechar, vou fazer o fechamento da redação, no caso ali do desenvolvimento 2. Assim, a aceitação desse cenário perpetua a injustiça e impede a busca por soluções. No caso ali, por soluções nessas questões dos impactos do racismo ambiental no Brasil. E agora, para fechar a nossa redação, a gente vai fazer a conclusão na redação do Enem, precisa ter ali agentes. Então, por exemplo, ali, quem vai resolver o problema do racismo ambiental? É o governo? É a mídia? É a sociedade? É a família? Você sempre vai escrever a sua conclusão do Enem baseado no que você escreveu no seu D1 e no seu D2. Então, no caso aqui, dessa conclusão do Enem, o que eu vou utilizar? Eu vou trazer uma solução baseada no meu D1, que foi sobre a omissão estatal, e no meu D2, que foi a mídia, a naturalização ali de eventos ali, de tragédias sobre o racismo ambiental. Aqui tem um exemplo. Portanto, é necessário que o Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o Ministério das Cidades, então aqui eu estou usando o agente. Quem que vai resolver esse problema? Ministério do Meio Ambiente e Ministério das Cidades. Direcione investimentos de infraestrutura e fiscalização para as favelas. O que eles têm que fazer? Isso aqui que eu acabei de ler para vocês. Periferias e territórios vulneráveis. Por meio de um plano nacional, de que forma? Por meio do quê? Por meio de um plano nacional focado em saneamento e contenção das encostas. Então, aqui eu estou trazendo um exemplo de como que eles vão fazer isso. A fim, com o objetivo de quê? Assegurar condições dignas de vida a essas comunidades que sofrem dessas situações. Paralelamente, cabe à mídia de massa, por meio de veículos de comunicação e redes sociais. Então, agora eu estou trazendo o segundo agente. O primeiro foi Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o Ministério das Cidades. E agora eu vou trazer o meu segundo agente, que é relacionado ao meu D2, que é quem? A mídia. Veicular campanhas educativas e reportagens sobre racismo ambiental,
com o objetivo de conscientizar a população e combater a naturalização desse cenário. Dessa forma, o Brasil garantirá a justiça socioambiental e evitará a tragédia anunciada por Davi Kopenaua em A Queda do Céu. Então vejam que aqui, no final aqui dessa conclusão, eu fiz uma relação com a introdução. Então eu puxei a introdução. Então voltando aqui para a gente encerrar. Introdução. Eu trouxe uma obra literária aqui, uma obra autobiográfica chamada A Queda do Céu. Fiz a relação com o tema e trouxe a tese. E nessa tese eu trouxe os dois culpados. Agora, no desenvolvimento 1, eu trouxe um repertório. Então, eu trouxe o tópico frasal, o repertório. Fiz a conexão do repertório com o tema, trouxe exemplos concretos e fechei meu parágrafo. Desenvolvimento 2, mesma coisa. Tópico frasal, trouxe o repertório, expliquei o repertório, fiz a relação com o tema, exemplos concretos, fechei o parágrafo. E para fechar a conclusão, trouxe dois agentes, que é uma solução para o meu D1 e uma solução para o meu D2. Então, o mapa final aqui desse projeto de texto, de como construir redações que se relacionem com questões do meio ambiente. Como que a gente faz isso? Primeiro, fazendo a introdução, o D1, o D2 e a conclusão, e trabalhando com quais repertórios? No caso aqui que eu trouxe de exemplo para vocês. A Queda do Céu, Silvia Almeida e Leonardo Boff. Então, esses foram os 3 exemplos ali de repertórios. E os argumentos foram os seguintes: exploração ambiental, ameaça dos territórios a populações vulneráveis, omissão estatal, proteção desigual, fiscalização, infraestrutura e educação ambiental, que no caso foram as soluções. Então é assim que a gente monta, que a gente faz um projeto de texto baseado nessas questões que eu expliquei para vocês, que foi sobre o racismo ambiental. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou convidar vocês a estarem me seguindo aqui no canal e eu vou deixar na descrição aqui as informações sobre essa aula e também que eu estou com as inscrições da mentoria abertas. Então, se você agora, nesse segundo semestre, quer que eu corrija suas redações, quer que ele tenha um acompanhamento mais de perto, com devolutiva, com análise, com pontos de melhorias para sua redação, é só entrar em contato comigo. Vou deixar as informações todas aqui na descrição do vídeo, ok? E a gente se vê na próxima aula. Até mais!